Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias, jovens, adolescentes, em Gênesis, capítulo de número 6 e versículo de número 3. Quem encontrou, diga: eu encontrei. Gênesis capítulo 6, versículo 3 nos diz o seguinte: então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem, porquanto ele é carne, mas os seus dias serão 120 anos. Abra sua Bíblia mais uma vez no Evangelho de João, capítulo 14 e versículo de número 16. Eu espero, pois eu tenho aqui a maior paciência do mundo para esperar você encontrar João, Evangelho, capítulo 14 e versículo 16. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Se podemos ler, digam sim. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Quem diz amém? Agora eu vou fazer um negócio com você. Vamos ler de novo esse versículo. E no lugar de dizermos Consolador, vamos dizer amigo. Eu rogarei ao Pai e Ele vos dará outro amigo para que fique convosco para sempre. Vamos ler junto? Então diga assim: eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro amigo para que fique convosco para sempre. Agora olhe para quem está do seu lado e diga: o Senhor enviou um amigo para ficar com você para sempre. Curve a sua cabeça, vamos orar. Senhor amado, Pai bendito, na Tua presença estamos aqui nesta hora, Te bendizendo, Te louvando por esta oportunidade ímpar que temos no ano de 2015, nesta hora, para estarmos nesse 14º Congresso de Adolescentes aqui na cidade de Abreu Lima, na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, cujo lugar aonde marcasse para realizar este encontro, este momento aonde tu tens realizado coisas grandes e maravilhosas. Não permite, Pai, que nada interfira, que nada atrapalhe o momento que tu tens reservado para cada um de nós aqui nesta noite. Desde aqueles que estão aqui dentro, como aqueles que estão lá fora, e aqueles que também estão acompanhando através da internet. Pai do céu, ajuda-nos a receber a Tua palavra através desse singelo trabalho e dessa singela mensagem que iremos transmitir. No nome de Jesus, ó Deus, é o que te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Antes de você sentar, você pode dizer para quem está do seu lado que você veio aqui para adorar? Diga para o da esquerda, para os dois lados, esquerda e direita: eu vim aqui para adorar. Então você pode dizer assim comigo: vim para adorar, vim para dizer que... Isso, todo mundo. Talmente
totalmente digno. Mais uma vez, vim para adorar. És totalmente amável. Agora você vai fechar os olhos. Feche os olhos. Olhe para dentro de você. E quando você olhar para dentro, você vai dizer, bem baixinho, esse corinho que a gente cantou aqui. Porque a gente cantou de olho aberto, olhando para cima, para a multidão. Fecha os olhos, todo mundo de olho fechado. Olha para dentro de si agora. E no 3, a gente vai dizer de novo esse corinho. 1, 2, 3. Vim para adorar. Vim para dizer que és meu Deus, totalmente amável, totalmente, aleluia. Aleluia. Tome seu assento adorando Jesus, dizendo que Ele é bom, que Ele é maravilhoso, e agradecendo a Ele pela oportunidade de estar aqui nesta noite, nesta tarde. Eu quero desde já avisar, o superintendente pediu para que os irmãos não fossem muito essa grade daqui da galeria, dos corredores aqui de cima, porque não sabemos, não é, até que ponto ela resiste à pressão dos jovens e adolescentes. Então tenham bastante cuidado para não forçar essas grades que vocês estão apoiados, em nome de Jesus. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Roberto José dos Santos, pela coordenação do DGADAL, pelo superintendente, nosso irmão Claudinilson. Louvar a Deus pela vida de pastor Paulo Filho, dentre outros, pastor Altair, pastor Edi Moraes e toda a diretoria da igreja. Eu quero também dizer para vocês que a nossa mensagem nessa tarde é praticamente uma história que queremos contar desse amigo. Orando a Deus ainda pela madrugada, eu preparava a mensagem, dizia até para o pastor Paulo Filho ontem à noite, que Deus havia descido ali na minha residência e contado uma história para mim. E ele dizia para mim, servo meu, amanhã à tarde você vai passar para aquela juventude essa história desse grande amigo que a Bíblia mostra para nós. E depois de concluir a mensagem que Deus colocou em nosso coração, eu fiquei atrás de um tema, procurando um tema para a mensagem, e fiquei orando e elaborei alguns. E na mesma hora o Espírito Santo disse para mim, eu só vou dar o tema quando você estiver lá no altar. E eu já não tinha me esquecido de tema, eu ia pregar mesmo sem dar tema. E quando estávamos louvando aqui, o Senhor me deu o tema que vai impactar a minha e a tua vida nessa tarde. E ele disse para mim assim, o tema da mensagem hoje é o amigo de uma geração em obediência. Você pode repetir comigo? Então diga, o amigo de uma geração em obediência. Queridos, nós lemos textos que
denotam a pessoa do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é tão familiarizado com as nossas vidas, ele está tão presente nos cultos, está tão presente nas pregações, está tão presente nas orações, nos trabalhos, desde aquele trabalho de grande escala como esse, como os trabalhos minúsculos, que são realizados muitas das vezes nos departamentos de nossa igreja. O Espírito Santo, ele é uma pessoa indispensável na realização da obra do Senhor. E quando falamos da realização da obra do Senhor, falamos do louvor, falamos da oração, falamos da pregação, falamos da evangelização, falamos de todos os aspectos espirituais que comporta o reino de Deus. E observando essa realidade e essa necessidade de conhecermos o Espírito Santo, eu quero chamá-lo nesta tarde de amigo, porque o Espírito Santo é muitas vezes o amigo de quem não quer ser amigo dele, mas ele é aquele tipo de pessoa que mesmo assim considera amigo aquele que não é o seu amigo. Queridos, no livro de Gênesis mostra para nós como tudo começou. Sabemos que antes da criação de todas as coisas, estava lá Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Estava lá o mundo invisível e eterno. Sabemos que os anjos, querubins, que no hebraico quer dizer aqueles que guardam, são aqueles que estavam ali ao redor do trono, protegendo, guardando. Os serafins, que quer dizer aqueles que ardem em chamas, eram aqueles que estavam adorando, aqueles que estavam acima do trono, conforme a visão de Isaías, adorando a Deus na beleza da sua santidade. E vemos também outros anjos que a Bíblia fala, como Miguel, como Gabriel. E existia um também que Ezequiel capítulo 28 descreve como um dos mais belos, como aquele que era responsável pela adoração, pelo grande coral que havia no céu. Quem era, pastor? Satanás? Satanás não, Lúcifer, aquele que ardia em luz, aquele que brilhava. E a Bíblia diz que Lúcifer, no seu coração ele desejou se tornar igual a Deus, está ao lado de Deus. Ei, olhe para cá. Mas antes de ser consumido essa ideologia de Lúcifer, o Senhor o lançou do céu, expulsando, e junto com ele uma terça parte dos anjos. E acredito que na queda de Lúcifer não ficou coisa boa. Na queda de Lúcifer, Jesus disse que via ele cair como um raio do céu. Houve algum estrago, houve algum dano, porque uma criatura do nosso Criador havia despencado por causa de sua desobediência. E a Bíblia, quando inicia se mostrando, no princípio criou Deus o céu e a terra, usando o verbo bara, que é uma forma de criação que somente Deus realiza. No intervalo entre o versículo 1 e 2, a Bíblia diz que o Espírito pairava sobre a face do abismo. A terra estava sem forma e vazia, mas o Espírito pairava sobre a face do abismo. O Espírito, ele tinha uma ligação com a criação de Deus, de maneira que ele embelezava, de maneira que ele adornava aquilo que não tinha forma.
porque enquanto a terra ainda não tinha forma e era vazia, o Espírito Santo pairava sobre a face do abismo, dando beleza, mostrando que havia vida, que aquilo ali não estava totalmente esquecido, haveria algo a fazer naquela terra sem forma e vazia. Daí então o Senhor começa a realização da sua obra e começa a criar. Primeiro ele cria a luz, haja luz, separação entre treva e luz, e a luz aparece. Depois ele cria os luzeiros, o sol, cria a lua, e vai criando, cria as plantas, o mar, o céu, o firmamento, e depois ele cria o homem. E o homem, quando criado, ele é composto de uma matéria-prima vinda da terra e outra vinda do céu. Porque Deus formou o homem do barro, pegou o homem do pó da terra, fez o bonequinho de barro e depois soprou nas suas narinas o espírito de vida. E Deus viu que era bom, viu que estava tudo bem. Até aí então o Espírito Santo, ele atuava na criação de maneira que ele movia. Segundo Donald Stamps, o autor da Bíblia de estudo pentecostal, ele diz que na criação Deus ele planejava, Jesus executava a palavra e o Espírito Santo movia na formação daquilo que estava nos planos de Deus. O Espírito Santo se movia sobre aquilo que não tinha forma, sobre aquilo que não tinha aparência, sobre aquilo que não tinha nome, e ele concedia nome, ele concedia forma e ele concedia aparência. Talvez aqui nesta tarde tenham jovens que enquanto estavam lá fora não tinham nome, não tinham aparência, não tinham nada, mas o Espírito Santo pegou você e lhe deu um nome, lhe deu uma forma, lhe deu uma aparência e colocou você para brilhar na presença de Deus. Mas a desobediência, ela afasta o homem de Deus, afasta Deus do homem. Até então havia uma harmonia. Adão, ele tomava café com Deus todas as manhãs. O Senhor passeava no jardim e Adão estava lá. Oi, Senhor. Adão, o que é que tu está fazendo aqui? Estou colocando nome nos animais. O Senhor não me deu essa função? Parece que eu estou vendo Adão olhando para o mar e vendo um grande peixe da boca grande, com um furo na cabeça, e ele olhava assim e dizia: vou te chamar de baleia. Daqui a pouco Adão olhava para o outro lado e via um com a juba bem grande, parecendo você quando acorda, que a chapinha já passou e fica com aquele cabelo black power, não é? E ele olhava assim e via aquele animal com aquela juba e dizia: você vai se chamar leão. E assim era a harmonia de Deus com o homem. Assim era a forma de Deus estar em contato com o homem. Ei, até que aconteceu uma coisa. O homem desobedeceu, o homem pecou, o homem abandonou o princípio da obediência, e o Senhor, ele não suportava mais, o Senhor não resistia mais, tanta desobediência na vida dos homens. E a Bíblia diz, meus irmãos, que depois da serpente tentar Eva, e Eva tentar Adão, e o pecado ser concebido, o Senhor expulsa Adão e Eva do jardim, e é quebrada uma aliança de amizade entre Deus e o homem. Diga assim comigo: a desobediência quebra a aliança da amizade com Deus. A aliança foi quebrada, mas mesmo assim o Senhor insiste, porque não pense que Deus desistiu de Adão e Eva por causa de um ato de desobediência. Tem gente que pensa:
desobedeci, acabou para mim, Deus me abandonou. Não, Ele não esqueceu de você. Ele ainda continua lhe perseguindo, Ele continua indo atrás de você. Pastor, como é que você me prova isso? Quem foi que ensinou Abel e Caim a adorar? Se Adão e Eva estavam destituídos totalmente da graça, por que é que os filhos deles aprenderam a adorar? Porque havia ainda uma essência de reconciliação da parte de Adão e Eva. Desobedeceram, pecaram, erraram, mas ainda tinham a esperança de ativar a sua comunhão com seu amigo. E mesmo assim, o homem tentou, Deus também fez a sua parte, como Deus perdoou, enviou outras oportunidades. Depois veio Enos, que também adorava ao Senhor da geração de Adão, e mesmo assim ficou aquele conflito, o altar da desobediência versus o altar da adoração a Deus, até que Deus não aguentou mais. Escute, eu estou te falando a história do amigo de uma geração em obediência. Deus não aguentou mais, já dei oportunidade demais. 6:3 de Gênesis. Então disse o Senhor: o meu espírito não permanecerá para sempre no homem. Deus, Ele detém a ação do Espírito Santo de forma sem medida que atuava desde o princípio. Detém. Agora as coisas começam a ficar difíceis. No princípio, o Espírito Santo vivia em harmonia com o homem. Ele não desistia tão fácil do homem. Ele não desistiu de Adão e Eva, pois seus filhos continuaram adorando. Porém, depois do pecado, não passou mais a habitar com o homem. Ei, a desobediência leva ao afastamento do Espírito Santo. Para ser amigo do Espírito Santo requer uma condição para ele estar perto. Você pode dizer comigo: para ser amigo do Espírito Santo requer uma condição para ele estar perto. No Antigo Testamento, Sansão, como desobedeceu a Deus, perdeu a força, consequentemente outras percas como a visão e a liberdade. Quem desobedece a Deus perde as forças. Você já viu alguém chegar na igreja: estou sem força, eu estou fraco, eu preciso de oração? Está em desobediência. Quem está em desobediência perde a força. Sansão perdeu a força, na sequência perdeu a visão e depois perdeu a liberdade. Estava escravo, estava sem enxergar e estava sem força. Por quê, pastor? Por causa da desobediência. No Antigo Testamento ainda, Saul perdeu a paz. Ele precisava de alguém que tinha o Espírito Santo na vida para tocar sua harpa, para que um espírito mau que lhe atormentava saísse. Saul havia perdido a paz porque desobedeceu a Deus. No Novo Testamento, o caso foi mais grave. Ananias e Safira perderam a vida porque desobedeceram ao Espírito Santo de Deus, porque omitiram, não foram verdadeiros. Existem alguns que estão perdendo a vida porque permanecem no caminho da desobediência. Quem desobedece perde a vida. Quem desobedece perde a graça. Quem desobedece perde a comunhão. Tiago capítulo 4 versículo 4 diz: a amizade do mundo é inimizade de Deus. Tem igreja por aí que não perdeu somente a vida de uma, mas perdeu a vida de todos os membros e congregados.
porque Jesus não se encontra mais dentro dela, está do lado de fora. Apocalipse 3:20. Estamos cansados de pregar para o pecador: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e ceiarei com ele, e ele ceiará comigo. Mas essa mensagem é para crente. Essa mensagem foi para a igreja de Laodiceia, que deixaram Jesus do lado de fora. Jesus não quer ficar do lado de fora, Jesus quer ficar do lado de dentro. Eu vi o pastor Tiago pregando aqui essa semana que Jesus estava do lado do dentro do barco. Ei, o lugar de Jesus não é lá fora, é aqui dentro. E se você concorda comigo, diga para mim: pode entrar, Jesus. Aleluia. Porque talvez para alguém ele ficou do lado de fora, talvez para alguém ele não entrou ainda, talvez para alguém ele não chegou ainda. Mas nesta tarde você tem a oportunidade de abrir a porta e dizer: entra, Senhor, porque o lugar aqui dentro é teu. Queridos, Deus ele tenta por 3 vezes estar entre os homens. Na primeira, o Senhor desce no Monte Sinai para entregar as tábuas da lei e estabelecer os seus preceitos. Os 10 mandamentos iriam ser entregues na mão de Moisés. E a Bíblia diz que Deus desce no Monte Sinai. Mas nessa descida de Deus, o povo lá no arraial ergueram um bezerro de ouro e começaram a adorar. Quando Moisés está subindo, que recebe as tábuas, que está descendo, Deus diz: Moisés, eu vou matar todo mundo, e Pipi, eu vou levantar um povo fiel. Deus na primeira tentativa veio e não encontrou o que ele queria encontrar. E Moisés teve que dizer: não, Senhor, não faz isso. Olha, eu não aceito. E foi aquela briga de intercessão entre Deus e Moisés. Deus deu mais uma chance, refez as tábuas da lei e entregou novamente para Moisés. Deus fica no seu canto, porque a intenção de Deus, o desejo de Deus é habitar entre o seu povo, é estar entre o seu povo. Na segunda, ele veio como homem, o Cristo encarnado, a segunda vinda do Senhor, a terra tentativa da sua vinda. Aí o que foi que a gente fez com ele? Crucificamos, matamos e crucificamos Jesus. Deus mais uma vez veio e nós não compreendemos. E a terceira vez que o Senhor vem novamente na vida da igreja, dos jovens, do seu povo, ele vem para habitar no coração, ele vem para morar dentro de nós. Mas deixa eu dizer uma coisa: o Espírito Santo, ele não desiste tão fácil do homem. Como nós dizemos aqui, ele não desistiu de Adão, ele não desistiu de Eva, ele continuou insistindo para atuar na vida dos homens, porque ele é o amigo de uma geração em obediência. Jesus, como real intercessor, eu acredito que já antes dele se revelar, ele já intercedia por nós no trono do Pai. Eu acredito que ele já intercedia pelo povo, já intercedia pelos homens. E parece que eu estou vendo Jesus intercedendo a Deus, dizendo: Pai, envia teu Espírito, tem misericórdia deste povo que não compreende,
deste povo que não entendeu ainda o teu propósito. Então o Espírito passou a descer especificamente sobre algumas pessoas, algumas classes, reis, sacerdotes, juízes e profetas. Ele agora começa a descer de maneira específica. Não é como aqui, não é nesta multidão que ele vem e derrama o Espírito Santo, batizando, fazendo todos sentir. Não, ele descia de forma específica. Era raridade. O Espírito era tão raro e valioso naquela época que Davi, quando pecou, ele pediu para Deus não retirar dele o Espírito. Ele poderia pedir outra coisa: Deus, não tira de mim minha coroa, não tira de mim o meu trono, não tira de mim minha riqueza, não tira de mim o meu status. Mas no Salmo 51, Davi disse: não retira de mim o teu Espírito. Era uma raridade. Espírito Santo no Antigo Testamento era coisa rara. Eliseu, quando foi indagado por Elias, profeta famoso, profeta conhecido, profeta de renome, profeta de orar e o fogo descer na hora, quando estava chegando no seu tempo, porque Deus havia falado que lhe tomaria para o céu, ele disse: Eliseu, o que é que você quer? Me pede o que é que tu quer. Eliseu poderia dizer: eu quero uma posição como a tua, eu quero uma casa nova, eu quero um carro novo, eu quero isso, eu quero uma igreja com muito crente, eu quero isso. Não, Eliseu disse: é o seguinte, Elias, sabe o que é que eu quero de você? Diga logo. Eu quero da mesma porção do Espírito que tem na tua vida agora, dobrada. Eu quero fazer o que você faz em dobro. Será que tem adolescente aqui que quando vê o outro cheio, deseja ser mais cheio do que ele? Você vê lá uma adolescente pulando, falando em língua, adorando. Aí olha, tem outros que olham assim, não é? E não sente nada, não deseja nada. É porque não conhece o amigo desta geração. Eu quero te contar a história desse amigo que muitas vezes é entristecido, desse amigo que muitas vezes é deixado de lado, desse amigo que muitas vezes não é compreendido. Ele compreende, mas não é compreendido, porque ele quer que você compreenda ele, ele quer que você entenda ele, ele quer que você abrace ele, ele quer que você pegue na mão dele. E Eliseu disse: eu queria o Espírito que estava em Elias em lugar de qualquer outra coisa. Olha, irmão, era uma raridade. Tem gente hoje que despreza um momento como esse por causa de uma conversa no WhatsApp. Despreza um momento como esse por causa de um assunto paralelo. Tem jovens que não quer mais porção dobrada, meu nobre pastor. Tem jovens que quer ser conhecido como pegador, aquele que tem muitas namoradas, aquele que tem muita fama, muito conhecido. Deixa isso de lado, porque é transitório. Jesus nessa noite te chamou para você desejar porção dobrada do Espírito Santo na tua vida. É tempo de crente receber porção dobrada. Naquela época era difícil. Vai uma mensagem para quem está aí fora. Quem está me ouvindo aí fora, levanta a mão assim. Vai uma mensagem para vocês aí agora. É o seguinte: Moisés estava com um fardo pesado, porque era muita coisa para ele resolver só. Muita coisa para ele resolver. Aí o Senhor lhe convida a separar 70 anciões para lhe ajudarem, para dividir a carga com ele. Mas só que tinha uma coisa: esses 70 anciões tinham que ser capacitados pelo Espírito. E Deus não enviava o Espírito dele para todo mundo naquela época. Não enviava, Wando. O Espírito era raro, era raridade. Então o Senhor disse: Moisés,
eu vou tirar do teu espírito, do espírito que está em ti, e vou repartir entre os 70 da congregação. E a Bíblia diz que o Senhor mandou o povo se santificar, o povo orar, até que chegou a hora em que Deus tirou do espírito de Moisés e repartiu entre os 68 anciões que estavam na congregação. E a Bíblia diz que eles profetizavam e eram cheios do Espírito Santo. Pastor, o senhor disse 70 e agora está dizendo 68. Sabe por quê? Porque 2 deles estavam fora do arraial. Feito vocês que estão aí no pátio da igreja, estavam fora do arraial. Mas quando o Senhor repartiu do Espírito que estava com Moisés sobre os 68 da congregação, Ele também repartiu para quem estava fora do arraial. E os que estavam lá fora profetizavam e estavam cheios da graça. O Deus que está aqui é o Deus que está aí no pátio. O Deus que batiza aqui é o que vai batizar aí fora. O Deus que usa vaso profetizando aqui é o que usa aí também. Mas só que apareceu um enxerido, aquele que não gosta de crente canela de fogo, aquele que é abafador de chamada e extinguidor do Espírito. Paulo repreendeu a igreja de Tessalônica dizendo: não extinguais o Espírito, ou seja, não apague o Espírito, deixa ele aceso, ele tem que ficar aceso. Olha para quem está do teu lado aí e diz: você não vai apagar. Aleluia. Aí o enxerido foi lá, procurou o capitão Josué. Josué, vem cá, tem 2 camaradas lá no arraial profetizando, escandalizando. Botou logo a mão na espada. Aí foi lá: ô Moisés, olhe para cá, presta atenção. Lá vai Josué, investido de autoridade, conselheiro, braço direito de Moisés. Era o homem naquela época. Botou a mão na espada, guerreiro. Chegou lá: ô Moisés, é o seguinte, chegou uma informação para mim que tem 2 camaradas profetizando e escandalizando lá fora do arraial. Moisés: olha como é, Josué. É isso mesmo, Moisés. Ô Josué, queria eu que não somente os 70, mas que todos profetizassem e fossem cheios do Espírito do Senhor. Parece, pastor Gilberto, que tem gente que não fica feliz quando o outro é usado pelo Senhor. Tem gente que não fica feliz quando você canta, quando você prega, quando você profetiza, quando você fala de Jesus. Mas nesta tarde o Senhor está dizendo: quanto mais melhor, quanto mais profeta melhor, quanto mais pregador melhor, quanto mais missionário melhor, quanto mais cantor melhor, porque a obra é grande, a obra é grande. Deus não dava o Espírito Santo a qualquer pessoa. Ele tirou o que estava em Moisés e repartiu. Ah, irmão, mas o homem magoou, o homem feriu o Espírito Santo, o homem andava em desobediência. Deus já tinha retido, lá em 6:3 de Gênesis: não permanecerá o meu Espírito com o homem. Deus já tinha retido. A gente entrega de bandeja o que Deus dá para a gente. A gente entrega de bandeja as bênçãos espirituais. E Deus já havia retido, mas mesmo assim o homem magoava e feria o Espírito Santo. Mas mais uma vez, eu acredito que o nosso intercessor Jesus Cristo estava lá: Pai, tem misericórdia do povo, manda teu Espírito de volta, eles precisam. Porque a intercessão
é rogar por outro. Mas Pai, está lá, parece que eu estou vendo Deus dizendo, mas é muito desobediente, mas são rebeldes, não querem nada comigo, escarnecem da minha palavra, escarnecem da minha presença. Pegaram uma vez a arca da aliança, profanaram, Eli caiu da cadeira, quebrou o pescoço e morreu, e ainda aí disse, e acabou, foi-se a glória do Senhor, eu não vou mandar meu espírito não. Mas parece, meus irmãos, que eu estou vendo Jesus intercedendo, ajuda teu povo, ajuda a tua igreja, e eu estou vendo Deus dizendo assim, quem é o profeta que está na vez? Ele disse, é Joel. Então vai lá, Joel, profetiza. E Joel abre a boca no capítulo 2 e versículo 28 e diz, nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Saiu a promessa da volta do amigo. Saiu a promessa da volta do amigo. O amigo estava dizendo, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar, eu vou voltar. Daqui a pouco Ezequiel vaticinou, falando do derramamento do Espírito também. Abacuque, ele já tinha uma visão ampla, dizia, aviva a tua obra no meio dos anos. E a promessa estava de pé de novo. A promessa estava indo. Mas agora chega os 400 anos de silêncio, o período interbíblico. O Espírito se recolhe. O Espírito agora está lá recolhido. 400 anos e Deus, ó, não fala nada. Aí aparece os escritores dos livros apócrifos, Baruque, sabedoria, e por aí vai. Mas o Espírito havia se recolhido, o Espírito estava detido. E quando tudo parece que estava acabado, que o povo não teria mais o amigo, aparece um homem humilde, com roupa de pelo de ovelha, de bicho, um homem que comia mel silvestre, parecia um louco, na mentalidade do povo, batizando. João Batista, diga João Batista. E ele estava lá batizando. E quando ele batizava, ele chamava as pessoas de cobra, de raça de víbora. Vem tu, jararaca, batizava com o Espírito Santo. Daqui a pouco dizia, vem tu, urutu cruzeiro, batizava, tchubum, com o Espírito Santo. Daqui a pouco ele dizia, vem tu, cobra coral, batizava com o Espírito Santo, e ia batizando. E a cobra que chegava, ele batizava. De repente, vai Jesus se aproximando, vai Jesus chegando para ser batizado. Quando ele pega assim, e já ia dizer, vem cá, ele, opa, peraí, aqui não é cobra não, aqui não é raça de víbora não, aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aí sai a primeira profecia da volta do amigo. Mateus 3:11. João olhou assim e disse, eu na verdade vos batizo em água na base do arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, que nem sou digno de levar-lhe as alparcas. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Essa foi a primeira profecia do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Então Jesus é crucificado, ressuscita, crucificou, executou seu ministério, ressuscita. E em Lucas 24:49 ele diz, eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai,
Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestido de... Eu não ouvi, revestido de... Fica lá. Eu vou embora, mas fica lá. Espera. Na sua subida, quando ele estava ascendendo ao céu, Atos 1:8, ele disse mais uma vez, vaticinou de novo: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunha tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Tchau, povo. Vai Jesus agora, de novo lá para cima. Havia descido, e ele agora sobe. Quando ele chega no céu, sua entrada foi triunfante. Havia um tapete vermelho lá. Não é aquele tapete chamado de passarela que bota na igreja. Era um tapete da eternidade. E quando Jesus está chegando lá em cima, o salmista no Salmo 24, versículo 7, revela: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Quem é o Rei da Glória? O Senhor forte e poderoso, o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai-vos, ó entradas eternas, entrará o Rei da Glória. Entra Jesus no seu lugar. Chega lá em cima. Parece que eu estou vendo Jesus intercedendo por nós aqui embaixo. Ele olha para aquele casebrezinho, pastor. Ele olha para aquele casebrezinho que estava lá Pedro, que estava lá João, e diz: Pai, os meus estão ali orando. Olha Pedro lá, aquele cabra brabo, aquele que cortou a orelha do soldado, mas depois da promessa ele vai virar o maior ganhador de alma da igreja primitiva. E Jesus mais uma vez intercedendo: Pai, eles não suportarão sozinhos, eles precisam de um amigo. Deus fica em silêncio. Aquela oração passou 10 dias. 120 homens na terra, orando para a volta do amigo. E Jesus intercedendo no céu. Deus estava lá. Quando ele olhava para a terra, ele via 120 pessoas no cenáculo. Manda teu poder, manda tua graça. Do seu lado estava Jesus. Meu Pai, manda logo. Eles precisam. Eles vão enfrentar fera no Coliseu. Eles vão ser ameaçados de morte. Eles vão ser decapitados. Eles não vão aguentar. Eles precisam de outro amigo. Eles precisam de alguém do lado deles. Parece que eu estou vendo no primeiro dia. Foram 10 dias. Diga 10 dias. 10 dias. Parece que eu estou vendo. No primeiro dia, eles estavam: Senhor, manda teu poder. No segundo dia, Senhor, manda teu poder. No terceiro dia, no quarto dia, no quinto dia, no sexto dia, no sétimo dia, no oitavo dia, no nono dia, no 10º dia, Deus disse: chega, eu não aguento mais. Vai, Espírito Santo, vai, desce. Eles começam a falar em línguas estranhas. Eles começam a profetizar. As pessoas começam a chamar eles de bebarrões. Lá estão os malucos. Lá estão aqueles loucos. Aí Pedro começa a dizer: esses homens aqui não estão embriagados com vinho, não. É poder, é mistério, é graça.